Oi, eu sou a aluna Alice Cristine Rebouças Marques, do 2º ano A, e agora eu vou apresentar meu desafio de história. Diário da quarentena, analisando a República Velha. Olá, já são quase 3 meses de quarentena e hoje eu resolvi analisar a República Velha. Ok, mas o que foi esse período? Ele foi iniciado no ano de 1889, quando os militares e fazendeiros estavam fazendo várias críticas ao imperador Dom Pedro II. Com isso, as forças armadas entraram em ação e deportaram o imperador. Diante a esse cenário, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a liderança do país e proclamou a República Federalista. Durante o seu mandato, ele reorganizou o governo em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Estabeleceu a primeira Constituição e, entre outras reformas da organização do país. Porém, esse primeiro presidente passou a não ser bem visto depois da crise econômica e renunciou ao seu cargo após pouco tempo. Em 1891, o segundo presidente do Brasil foi Floriano Peixoto, que assume o cargo, porém com insatisfação da população. Mas ele tenta afastar os resquícios da monarquia. Para realizar isso, ele constrói casas, diminui o aluguel, faz a isenção de impostos para as pessoas com baixa renda. Essa foi uma ótima ideia e que iria beneficiar as pessoas com dificuldades financeiras. Porém, os militares se opõem ao presidente devido a essas medidas. Mas isso não é tão novidade para o século XXI, pois recentemente medidas adotadas por políticos para ajudar o povo têm uma grande repulsa pela elite brasileira e os fizeram ir para as ruas bater panelas para que houvesse um impeachment. Voltando à República Velha, o Floriano Peixoto conseguiu combater as revoltas e terminar o seu mandato. Após ele, entra o primeiro presidente civil, que foi Prudente de Moraes, que começou a governar em 1894. Neste momento, começou a República Oligárquica, que era o governo na mão de poucos. Mas quem era esse governo? Ele era conhecido pela política do café com leite, que concentrava o poder e decisão de quem seria eleito por Minas Gerais e São Paulo. Acho válido fazer uma pausa na história para poder analisar que, mesmo após esse período, ainda existe um pensamento de alguns mineiros, paulistas e até gaúchos de que são superiores que as outras regiões do país, principalmente ao Nordeste. Outro fator da política desse período foi a manipulação do processo eleitoral. Havia troca de favores entre presidentes e governadores, o voto de cabresto e também houveram várias revoltas nesse período. Uma que aconteceu mais próximo de onde moro foi a Guerra dos Canudos. Esse conflito aconteceu no Nordeste devido à fome, miséria, seca. E o líder foi Antônio Conselheiro, que pretendia acabar com a desigualdade social. Porém, houve um grande massacre feito pelos policiais, com 25 mil mortos. Falando dessa guerra, podemos fazer uma ponte com o momento atual, em que pessoas, mesmo em meio à pandemia, estão indo às ruas com o intuito de protestar contra o racismo, e os policiais estão sendo extremamente violentos com os manifestantes. Então, há uma semelhança entre ambas. A República Velha chegou ao fim em 1930 com um movimento denominado tenentismo, que tinha o intuito de lutar contra o regime oligárquico e o fim das fraudes nas eleições. E também houve um conflito interno na política do café com leite. No meu diário de hoje, optei por falar da República Velha, e foi inevitável não fazer comparações com os dias atuais, pois mesmo estando distante do passado, nossa nação não obteve muito progresso. E é sempre importante estudar o passado para não cometer os mesmos erros no presente e no futuro. Esse foi mais um tema do meu diário da semana, e semana que vem volto com outro assunto.